O louvor é a arma que silencia o inferno antes mesmo de a espada ser desembainhada. Hoje nós iremos iniciar uma série de mensagens chamada As Armas da Nossa Milícia. As Armas da Nossa Milícia. E eu quero ler com você em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que Paulo está retratando aqui que as nossas armas não são humanas, não são carnais, mas sim espirituais para desfazer qualquer tipo de fortaleza. Que poderoso isso, sabermos que nós temos armas poderosas em Deus para destruir coisas espirituais que vêm contra as nossas vidas. E eu quero trazer hoje, querido, nessa primeira mensagem, desta série de mensagens que nós vamos navegar pela Bíblia, a história de Josafá. E eu quero ler contigo em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. Olha o que está escrito. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Bom, Josafá, ele era o quarto rei de Judá. A Bíblia fala que ele foi um rei que buscou muito ao Senhor e promoveu algumas reformas espirituais e judiciais no reino e que enfrentou momentos de profunda vulnerabilidade. Esta época onde Josafá foi rei, né, a época foi em torno de 850 anos antes de Cristo. Então foi no cenário do deserto de Tecoa e o vale de Beracá. Beracá é citado aqui em 2 Crônicas, capítulo 20 também, como o Vale da Bênção. Ele se tornou o Vale da Bênção. Então aqui estava acontecendo o quê? Uma colisão. Alguns inimigos, Amon e Moabe e os edomitas de Seir, estavam indo atacar Judá. E isso era uma ameaça para Josafá, era um extermínio, uma promessa de extermínio total contra o povo de Deus, contra o povo de Judá, contra Josafá. Mas Josafá, ele usou uma arma. E qual é a arma? A arma foi a sua adoração, foi a sua oração. Então, eu e você temos uma arma poderosa, que nós vemos aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, com um exemplo de Josafá. Ele pegou e buscou em Deus, ele orou, ele jejuou, a Bíblia fala que ele proclamou um jejum em Judá. E ele, ao proclamar aquele jejum, ele buscou a face do Senhor antes mesmo do inimigo enfrentar ele. E ele mesmo enfrentar o inimigo. Ele não foi com as suas próprias armas. Ele poderia ter colocado exércitos, carruagens para confrontar os Amon e Moabe, né, os edomitas de Seir. Mas ele proclamou aqui um jejum, uma oração e buscou a face do Senhor. E o meu objetivo, queridos, é que você e eu possamos compreender que nós temos uma arma. E a nossa arma não é uma arma física, mas sim espiritual. Às vezes nós enfrentamos muitos problemas, muitas dificuldades, muitos inimigos que se levantam contra nós. E esse inimigo não são pessoas, mas são situações, são problemas. Às vezes é um problema familiar, financeiro, às vezes é algo que a mulher não gosta do marido e aquilo ali está atrapalhando a vida com Deus dos dois, de ambos, está atrapalhando o seu casamento. Às vezes é na área financeira, às vezes é um enfrentamento de uma pessoa no seu trabalho que ela está se levantando contra você e você percebe que ali há uma intervenção maligna, espiritual, que não é aquela pessoa que está fazendo, ela não era assim, ela se tornou assim porque ela está tendo um problema espiritual. Então tudo se torna primeiro o que acontece? São coisas espirituais que refletem no mundo físico. Então Josafá compreendeu isso, querido, e ele buscou o Senhor. Então nós temos que compreender, querido, que não temos força contra esta grande multidão ou aquele grande exército que estava contra Josafá e Judá. Ele buscou o Senhor. Então, você não temos força suficiente para enfrentar os nossos inimigos, mas sim podemos usar a primeira arma, a primeira arma disponível para nós, que é a nossa oração, é o nosso louvor, a busca por Deus, a adorar o Senhor.
Então, o primeiro ponto aqui, a adoração como uma prioridade sobre as estratégias. No verso 21, e é rapidamente esses pensamentos que eu quero falar aqui dessa série de mensagens, após Josafá buscar a Deus e o Senhor dar uma ordem para ele, o Senhor falou até assim, antes de eu ler o 21, eu quero ler o 15 para você. E disse, o Senhor disse para Josafá, escutai, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o Senhor, quando ele quer falar com um rei, com um pastor, com um líder de uma nação, ele quer falar com todos. Assim vos diz o Senhor, Jeová, não temais. Olha, a primeira palavra é não temais. As primeiras, né? Nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é vossa, senão de Deus. Esta é a palavra de Deus para mim e para a sua vida, querido. Esta batalha que você está enfrentando não é tua, não é tua essa batalha. Essa batalha é do Senhor. Você imagina algo se levantar contra a minha filha. A minha filha, você sabe que a nossa filha Louise tem 5 anos e algo que se levanta contra ela. Eu e minha esposa já enfrentamos algumas coisas por ela. E essa luta nunca foi dela, nunca foi ela que foi lá responder por algo. Sempre é o pai. Sempre é o pai, sempre é o pai e a mãe que vão se levantar contra aquela situação que ela está vivendo, que os nossos filhos estão vivendo. Então eu e você somos filhos de Deus. E Deus, quando ele percebe e quando nós declaramos, Senhor, nós estamos entrando aqui numa situação difícil, nós estamos vendo uma grande multidão contra nós. O Senhor vem e intervém por você. Eu quero te dar um exemplo, antes de ler aqui o versículo 21, queridos, que muitas vezes nós ouvimos falar coisas sobre a nossa vida e que ferem o nosso orgulho, o nosso ego, né? Falaram de você uma coisa que você não é e você já quer se justificar. Eu quero dizer algo para ti, querido, que se você tem o Espírito Santo, ele é suficiente para justificar pelas suas palavras, pelas suas atitudes. Tem coisas que estão falando mentiras sobre você e você está lá, não, mas é que eu não falei isso. Querido, se você não falou, se você não agiu, fique em silêncio. Deixe que o Espírito Santo trabalhe ao teu respeito. Pelo contrário, além de você se levantar contra, faça totalmente ao contrário. Siga aqui os exemplos de Josafá. Proclame um jejum entre você e sua família. Busque em adoração, busque em oração, coloque um louvor lá dentro da sua casa, vá à igreja, busque a Deus no momento de louvor, apresente ao Senhor aquela batalha que você está enfrentando, aquela multidão que que você há de enfrentar. Veja no verso 17, nesta batalha não tereis que pelejar. Olha a palavra do Senhor ao nosso respeito, nesta batalha não tereis que pelejar. O Senhor está falando, pode ficar tranquilo, fique tranquilo, parai, estai quietos e de pé. Ele deu uma ordem, fique de pé. E vereis a salvação do Senhor Jeová para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos espanteis. Saí amanhã contra eles, porque o Senhor Jeová está convosco. Uau! Eles ficaram um tempo aqui adorando, buscando o Senhor, veio a palavra do Senhor ao respeito deles e ao nosso respeito. Isso aqui está falando de eu e você, querido. E aí o Senhor falou, fiquem em pé, em prontidão, e amanhã vocês vão encontro deles. E uma atitude muito poderosa de Josafá se encontra no versículo 21, que eu falei do meu primeiro ponto, a adoração como prioridade sobre a estratégia. Eu estou falando sobre isso. E depois de consultar ao povo, designou que deviam cantar ao Senhor Jeová e adorar a beleza da sua santidade, dizendo, eles estavam adorando a Deus e proclamando palavras do Senhor. Você sabe que o Senhor é bom? Você sabe, né? Então você tem falado isso para ele? Ele não precisa saber que você sabe. Porque Deus tem uma autoestima baixa, então eu vou dizer como Jesus é bom, como Deus é bom. E ele vai dizer, é verdade, eu tinha esquecido disso. Não, querido. Quando nós estamos reconhecendo a grandeza do Senhor, nós falamos, nós proclamamos, nós profetizamos palavras a respeito do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, do nosso Senhor Jesus,
do Espírito Santo que há dentro de nós. Então eu e você temos que abrir a nossa boca e entoar louvores. Então ele colocou aqui primeiro as pessoas que estavam adorando. Ele poderia colocar aqui pessoas do seu exército, pessoas armadas, pessoas, não, vamos lá enfrentar o inimigo. Mas ele fez o seguinte: antes de eu abrir a minha boca aqui para falar algo contra os meus inimigos, eu vou fazer o seguinte: vamos cantar ao Senhor e adorar a beleza da sua santidade. Preste atenção nessa palavra. Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eles, passo a passo, louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A guerra aqui já estava ganha quando o Senhor falou assim, ó, que essa guerra não era deles, ó, pois esta batalha não é vossa, senão de Deus. O Senhor está falando que essa batalha, esse enfrentamento que você está tendo, querido, não é seu, é de Deus. É o Senhor que guerreia as nossas guerras. Ele está guerreando por você, querido. Então continuou Josafá com o povo e criando aí uma confusão espiritual, onde eles estavam adorando a Deus, né? Então aquele lugar que poderia ser um lugar de tristeza, um lugar de confronto, de briga, eles começaram a adorar a Deus. Agora o segundo ponto é o louvor que confunde o exército do inimigo. Enquanto eles cantavam, querido, olha o que está escrito no verso 22. Essa palavra de 2 Crônicas é poderoso sobre a vida de Josafá e o povo de Judá. E quando começaram a entoar os cânticos de júbilo e de louvor, o Senhor Jeová armou emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e contra os do Monte Seir. Eram 3 povos ali contra o povo de Judá, que vieram contra Judá e foram abatidos. Olha que profundo. Enquanto eles estavam adorando, enquanto eu e você adorarmos ao Senhor dentro da nossa casa, o Senhor ele vai preparar uma emboscada para o inimigo. Isso aqui é poderoso demais. As nossas guerras, queridos, as nossas armas, elas não são carnais. Elas são espirituais em Deus para desfazer qualquer obra, qualquer fortaleza que está nos aprisionando. Será que é a vida sentimental que está nos aprisionando? A vida financeira? Será que é algum problema na nossa família? Será que é algum problema no nosso trabalho? Eu quero dizer para você, meu querido, que eu e você devemos orar, buscar a Deus, entoar cânticos de louvor. E se for necessário, nós vamos falar como o povo de Judá aqui: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque é Ele que guerreia as nossas guerras. Lembra aquela música, né? Assim que eu luto minhas guerras, né? As guerras que nós lutamos é de joelhos no chão, querido. É buscando a face do Senhor. E vamos lá. O meu terceiro ponto é a transformação do Vale do Medo em Vale de Beraca, que se tornou, o Vale de Beraca se tornou o Vale da Bênção. Naquele lugar, eu quero ler o verso 26 com vocês, naquele lugar onde eles buscavam a Deus, louvavam ao Senhor, aquele lugar se tornou o Vale da Bênção. E para fazer um adicional aqui no verso 23, e aconteceu que os filhos de Amon e de Moabe atacaram os habitantes de Monte Seir para os matar e destruir. E quando terminaram de destruir os moradores de Seir, destruíram-se uns aos outros. Olha só, o inimigo se confundiu tanto que um acabou matando o outro. Não sobrou um soldado para que Josafá fosse guerrear. Deus não faz as coisas pela metade, querido. Se tem alguma coisa que está se levantando contra nós, o Senhor vai até o fim. E veja só, agora o povo que estava lá num vale que poderia ser o Vale do Medo, no verso 26 diz o seguinte: e se reuniram no 4º dia no Vale de Beraca, que significa bênção, né? No Vale da Bênção, que assim foi chamado porque ali bendisseram ao Senhor Jeová. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. Eles chegaram naquele vale, querido, e a Bíblia fala que eles ficaram por 3 dias recolhendo despojos de guerra. Havia muito ouro, havia vestes preciosas, joias, riquezas, e no meio de tantos cadáveres, porque o Senhor fez com que o inimigo fosse confundido. Daí que vem a frase aí da pastora Camila Barros, né? Vamos confundir o inimigo, vamos adorar a Deus. E aí naquele lugar, eles conseguiram ali, eles ficaram mais ricos, já era um povo próspero,
Eles chegaram lá no lugar que o inimigo tinha se degladiado, tinham se matado, um matado o outro, se destruído, e aí aquele lugar virou o lugar da bênção, porque ali eles ficaram mais ricos ainda. Veja, Deus ele tem, parece, o poder de transformar a maldição em bênção. O lugar que parecia o vale para a sua vida, o lugar que, mas aqui, onde eu estou, não tem mais sentido, a minha família é um vale da morte, é um vale de tristeza. O Senhor ele transforma esse lugar em um lugar de bênção. Basta você buscar a presença do Senhor, querido. Basta você buscar a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero aproveitar esse momento, querido, e compreender que eu e você hoje, no meio de algum problema, de uma multidão que nós estamos enfrentando, se há algo, querido, hoje, que nós estamos enfrentando e que nós precisamos usar as armas espirituais a nosso favor, eu quero orar pela sua vida e quero declarar que a nossa luta, querido, não é aqui física, a nossa luta é espiritual, onde nós iremos usar os louvores, a oração, o jejum para vencer as nossas batalhas. O Senhor vai te dar, querido, essa batalha e você não vai precisar desembainhar a sua espada, porque o louvor, a adoração, ele silencia as armas do inferno. E eu e você não vamos precisar desembainhar uma espada só, mas sim a palavra de Deus. A palavra de Deus que é poderosa, olha o tamanho dessa aqui, poderosa para aniquilar, desfazer qualquer fortaleza, né? Então esse vale, querido, agora é o vale da bênção. Olhe para a situação que você está vivendo. Se há alguma situação hoje que você está vivendo, pastor, eu estou vivendo nessa área aqui, na minha área sentimental, na minha área financeira, na minha área profissional, é o vale de Beraca, pastor. É o vale do medo, é o vale complicado, é o vale da sombra da morte. Comece a declarar, esse vale agora será o vale da bênção. O vale da bênção, o vale da bênção. Ele vai se tornar o vale da bênção. Eu não admito, eu não aceito o vale da morte. Esse lugar vai ser o lugar da bênção e eu vou testemunhar, como Josafá aqui está testemunhando para as nossas vidas, que o amanhã, querido, pertence ao Senhor. O amanhã, a gente já tem a convicção, amanhã nós iremos descer e nós iremos encontrar o nosso inimigo derrotado. É o que está escrito aqui. E encontraremos o nosso inimigo derrotado. Eu quero concluir esse pensamento, uma mensagem poderosa, e quero dizer que vai ter mais mensagens sobre a nossa série de mensagens, as armas da nossa milícia. E eu quero orar pela sua vida e declarar bênção sob medida e declarar sobre a minha vida também, que independente do vale que eu estiver vivendo, eu creio que o Senhor, Ele está lutando as minhas guerras. Vamos orar, querido? Em nome de Jesus. Pai Celestial, na Tua presença, eu quero apresentar a vida do meu irmão que está me ouvindo, Deus, e declarar, Pai, que nós entoamos louvores ao Senhor. Nós queremos declarar que louvamos ao Senhor porque a Sua misericórdia dura para sempre. A Sua misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Então nós não aceitamos, Pai amado, passar por esse momento difícil. Nós estamos mentalizando agora, Pai, e declarando na nossa área financeira, na nossa área sentimental, na nossa família, com os nossos pais, nossos irmãos, Pai amado, que talvez ainda não conheceram o amor de Deus, nós declaramos que eles vão passar por esse vale, Pai amado, de medo, de tristeza, um vale de dor, e vão conhecer o vale da bênção, onde o Senhor vai colocar ali riqueza, prosperidade, vai colocar roupas novas. O Senhor quer transformar todo esse medo, todo esse passado em bênção para as nossas vidas. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Nós seremos, Pai amado, e teremos esse exemplo de Josafá. Faremos o nosso melhor. Iremos buscar o Senhor, que é a ferramenta que temos, Pai. E as nossas fortalezas, Pai amado, elas vão cair, elas vão se abrir em nome de Jesus, porque o Seu nome será exaltado. É o que eu declaro sobre a sua vida e sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e eu espero você 20 horas na segunda-feira que vem para nós falarmos sobre as armas da nossa milícia. Virá a segunda mensagem e vai ser poderoso. Então nós temos aqui hoje a arma da adoração, a arma da oração,
E semana que vem tem mais, vai ser poderoso, lindo, ó, diversas passagens na Bíblia que vai nos embasar aí nessa mensagem. E eu conto com você. Deus abençoe sua vida, um beijo e até o próximo vídeo.